eu sou Evandro Fernandes, eu sou consultor certificado na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Se você conhece ou não essa lei, ela afeta diretamente os empresários, os empreendedores do nosso país, né, aqui do Brasil, e ela é muito importante. A Lei 13.709 de 2018, né, conhecida como LGPD, ela entra em vigor já no ano de 2020, ou seja, faltam menos de um ano para ela entrar em vigor. Ela entra em vigor exatamente em agosto. Esta é a previsão dada no governo de acordo com a criação da lei, né, em 2018. Então existe aí um prazo de 24 meses e esse prazo termina. Houveram algumas correções com alterações na lei, mas é importante que você, empresário, empreendedor de pequenas, médias ou grandes empresas, entenda e já comece a sua ação de implementação da lei. A lei ela é bastante extensa, ela tem vários pontos e vários critérios e tem alguns profissionais, alguns papéis importantes que devem existir dentro da sua empresa agora. Mas se você é um pequeno empreendedor, né, não é um empreendedor de porte pequeno, de médio e pequeno, talvez você não precise ter alguns destes profissionais dentro da sua empresa, mas você terá sim que ter um consultor especializado para representar a sua empresa. Esse consultor fará um papel que é chamado de DPO, que é um profissional que fará o intermédio entre a sua empresa e a ANPD, que é a agência, na verdade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é como uma agência que o governo também está criando, que fará a regulamentação e o acompanhamento, né, da lei. Ou seja, as denúncias, caso elas ocorram, elas serão direcionadas para essa autoridade do governo e esta autoridade é quem fará a fiscalização. A lei ela é bastante extensa, e vale a pena de repente você ler um pouco para entender. Ela é também bastante compreensível em vários pontos, mas eu já adianto que em alguns casos você vai precisar de uma assessoria jurídica, junto com um profissional especializado, que é aí onde eu entro com a minha consultoria para mapear, né, criar um mapa, criar o processo de desenho para o fluxo de implementação dos critérios que a lei exige dentro da sua empresa. Por quê? Porque cada empresa ela tem um perfil, então os critérios de implementação da lei, eles mudam de empresa para empresa, né? Cada empresa, em cada ação que ela tem, ela vai ter uma forma de analisar os dados para que eles sejam implementados, para que eles tenham critérios que atendam aos requisitos da lei. E aí entra então um profissional, um consultor ou um profissional que você vai ter que contratar para a sua empresa, é uma decisão sua. Se você for uma empresa de médio e grande porte, você pode começar este trabalho com a consultoria e depois que tudo estiver implementado, você vai ter um profissional responsável pelos seus dados. Esse profissional é conhecido como DPO, que é o profissional que vai fazer então esse intermédio entre a sua empresa e a Autoridade Nacional, como eu mencionei. Mas você pode deixar isso por um passo mais adiante. Você pode começar a implementar as ações, fazer o mapeamento de aderência, de quais fluxos, quais processos precisam ser implementados na sua empresa, para que então você se adeque à lei. Eu assim costumo dizer para que você não deixe para a última hora, porque nos exemplos que nós tivemos, as empresas, por menor que sejam, elas demoram no mínimo 3 a 4 meses para conseguir fazer todo o mapeamento desses processos. Empresas de médio e grande porte podem demorar até mais. E essas empresas, as de médio e grande porte, elas vão ter um envolvimento também de profissionais que já existem na empresa, ou seja, é muito sugerido, né, é o ideal inclusive, que elas criem uma comissão baseado ali nos critérios da lei, para que essa comissão trabalhe com esses dados. A lei, ela fala especificamente de alguns profissionais e de alguns pontos, né, que são os responsáveis, digamos que diretamente, e os papéis que eles têm
em relação à legislação e ao tratamento de dados. Então, por exemplo, a sua empresa, ela é enxergada, né, ela se torna, a partir do momento que a lei entrar em vigor, como uma empresa controladora de dados, ou seja, o controlador é aquele que recebe os dados do seu cliente. Então, se você tem relações comerciais com pessoas ou com empresas, você recebe dados. E se esses dados são identificáveis, por exemplo, né, um exemplo bem simples, nome, endereço, telefone, e-mail, números de documento como CPF, RG, enfim, dados que identifiquem a pessoa ou dados que identifiquem a empresa, naturalmente você já se torna um controlador dessa informação. Agora, se você passa esses dados para um terceiro que tem alguma interação com esses dados, ou para outras pessoas que, né, utilizam esses dados, esta pessoa, este profissional, este terceiro, ele tem o papel de operador dos dados, porque você é quem recebeu. Então você se torna o controlador, ou digamos, de uma outra forma, o responsável, o gerente por esses dados. E esse terceiro, essas outras pessoas, são os operadores de dados. E aí você vai ter o papel do DPO, como eu falei, que é um representante legal da empresa, que pode ser um funcionário seu, ou que pode ser uma empresa de consultoria, um consultor. A consultoria e o consultor, depois de implementada a lei, ela vai ser mais interessante para as pequenas e médias empresas, talvez. As grandes não, elas vão ter que ter um profissional mesmo contratado. Mas durante toda a implementação você pode utilizar uma consultoria. E depois que tudo estiver implementado, aí você organiza e define os profissionais contratados mesmo para atuarem. O DPO é um profissional muito importante, principalmente para as grandes empresas, e para as pequenas é imprescindível que tenha um representante legal, porque qualquer atuação governamental sobre a sua empresa, ou seja, a partir do momento que você for notificado, tem que haver um DPO responsável para interagir com a autoridade nacional, que é a autoridade do governo, né, que é uma agência, um departamento, um órgão que o governo está criando para cuidar disso. É importante estar atento para a lei, por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, ela foi criada baseada na lei europeia, que já está vigente nos países da Europa, e a partir então do momento em que a lei for implementada, você, como empresário, precisará estar adequado à lei, porque relações comerciais só vão ser possíveis a partir do momento que as empresas, né, contratantes, atendam à lei. Então, as empresas, para terem relações comerciais, uma vai exigir da outra que esteja atendendo aos critérios da lei. Isso é muito importante. Como eu mencionei, a lei é bastante extensa, mas tem um ponto, né, o artigo 52 da lei, ele fala sobre as multas e sobre a aplicação dessas multas, como ela funciona e quais são os valores, né? Uma vez que você pode primeiramente ser notificado, e há ainda uma discussão no governo se a empresa ela vai ficar inoperante até que ela regularize aquele fato que foi notificado ou não, isso ainda não está bem claro, pode ser que tenha alterações, mas primeiramente você pode ser notificado e continua trabalhando com a sua empresa normalmente, mas com a obrigação de regulamentar aquilo que está irregular. Em segundo passo, se você for notificado novamente, ou seja, você pode já ser multado. A multa ela é de até 2% sobre o faturamento da empresa, limitada a 50 milhões. E detalhe, essa multa ela pode ser diária. Então é muito importante que você entenda a lei, que você busque verificar os critérios da lei o quanto antes para implementar na sua empresa. E se você precisa de ajuda, se você quer entender um pouco mais sobre a lei, em algum lugar onde você está assistindo esse vídeo tem um link para você se conectar comigo e eu posso esclarecer ainda mais e ajudar você e a sua empresa a implementar a LGPD para que você evite riscos, evite prejuízos e evite até mesmo deixar a sua empresa fechada por alguns meses, tá bom? Eu sou Evandro Fernandes, consultor certificado na implementação da LGPD e conte comigo para atuar junto com você na sua empresa. Um grande abraço e a gente se vê em outro vídeo. Até lá!